Então, Shabbat Shalom a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Parashá. Hoje a Parashá é a Parashá Emor, que significa fala. Ela corresponde a Levítico 21, versículo 1, e vai até Levítico 24, 23. É a Parashá de número 33. E hoje nós vamos trabalhar o tema como tiraram as festas bíblicas da igreja. Então, essa é uma pergunta que deve ser respondida hoje, através do estudo desta Parashá. Como que tiraram as festas bíblicas da igreja? Por que a igreja hoje não celebra as festas bíblicas? Ou se celebram, que celebram, mas completamente adulteradas, distorcidas. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouco nesse tema. Nós temos aí o resumo da Parashá. Os Kohanim, sacerdotes, são ordenados a evitar contato com os corpos de mortos e a manter um alto padrão de pureza ritual. Então, essa Parashá vai falar que o corpo do morto, ele impurifica, e que os sacerdotes, eles tinham que evitar o contato com os corpos mortos. Por quê? Por causa do seu elevado padrão de pureza ritual, de pureza de diante de Deus. E é muito interessante, irmãos, principalmente nós que vivemos aqui no Brasil, especificamente em Minas Gerais, mais especificamente em Mariana, em uma cidade histórica. Se você teve o privilégio de visitar com um olhar histórico algumas igrejas católicas que nós temos aqui, algumas igrejas, no chão dela existem números. No chão. Se a próxima vez que você visitar, e faça questão de observar, porque algumas, não todas, têm números, principalmente perto daquilo que eles chamam de altar da igreja. O que são isso? São túmulos. Túmulos que existem dentro das igrejas. E na crença católica, quanto mais você fosse enterrado próximo do altar, mais próximo de Deus você estava. Então tinha gente que antigamente pagava caro para ser sepultado dentro da igreja e principalmente para ser sepultado perto do altar, onde é feita as cerimônias. E isso é totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus ensina nessa Parashá. Deus diz, olha, a morte impurifica, o contato com o morto traz impureza. E aí, nós vemos hoje, aqueles que se dizem seguir a Cristo tendo contato com o morto, Hoje não, até mesmo esses túmulos, eles já tiraram as alçadas que ficaram lá, porque não dá, Eu estive em uma outra cidade histórica, aonde se escoava o ouro tirado aqui das Minas Gerais, em Paraty, e lá tem uma igreja, em Paraty, no Rio de Janeiro, onde eles construíram a cidade para que a maré lavasse as ruas, só que a igreja, como ela é abaixo do nível, então a água ia na igreja. E lembrando de novo que
os túmulos ficavam dentro da igreja. Então, a água do mar molhava os mortos e via aquele odor maravilhoso, né? E você celebrando lá um culto a Deus e com aquele cheiro, né, de decomposição. Então, isso aqui é totalmente antagônico àquilo que a palavra de Deus ensina, totalmente contrário. Só que na crença católica, você sepultar corpos de santos, de pessoas santas, utensílios sagrados dentro do templo, tornaria o lugar mais sagrado, mais abençoado. E nós sabemos que isso é totalmente antibíblico a partir do estudo dessa paraxá. A paraxá também, ela explica as leis de preparação do azeite da menorá, ou conhecido como candelabro também, e do pão. Volta um pouquinho, Rafa, eu falei avançar, mas é ainda no slide do resumo. Então nós temos ainda na paraxá, do resumo da paraxá, a paraxá explica as leis de preparação do azeite da menorá, conhecida também como candelabro, e do pão no templo, né? Aí tem até a expressão em hebraico, lechem hapanim, é o pão da face, que nas nossas Bíblias é traduzido como pão da proposição, perdão. E, terminando o resumo, as características específicas das festas são descritas e a nação é lembrada a não fazer trabalho durante essas festas. Então, esse é o resumo da nossa paraxá de hoje e nós vamos focar aí nas características das festas bíblicas e respondendo a pergunta: como tiraram as festas bíblicas da igreja? Por que a igreja hoje não celebra as festas bíblicas? E aí, agora sim, vamos avançar para o próximo slide. Então, vamos responder essa pergunta: como tiraram as festas bíblicas da igreja? Quero começar com Levítico 23, como eu disse, Levítico capítulo 23. Nós temos a descrição das festas bíblicas, e aí eu peguei o primeiro versículo e o versículo 2 dizendo: disse o Senhor, então foi o Senhor que disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. E de novo, negritado. Então o texto é muito claro, irmãos. Levítico 23, 1 e 2. Nós temos aqui: disse o Eterno a Moisés. E aí eu negritei no final do versículo 2, o Eterno dizendo: são estas as minhas festas. Não é festa judaica, não é festa do povo de Israel, são festas do Eterno. Está aí no versículo. São estas as minhas festas. Só que aí eu coloquei no slide a palavrinha hebraica que aparece lá para festas fixas ou solenidades, como vai aparecer em algumas versões da Bíblia. A palavra aí é moed. E moed literalmente significa tempos determinados. Então, o Eterno disse a Moisés: ensine, fale aos filhos de Israel e diz-lhes: esses são os meus tempos determinados, que serão para vocês o quê? Santa convocações, assembleia solene, dependendo da versão que você estiver usando,
Ou seja, durante essas datas, tem que haver uma convocação do povo de Deus para se reunir, para celebrar diante do Eterno. Por que eu frisei que estas festas são as festas do Eterno? Porque hoje um cristão normativo, quando ele lê esse texto, fala aos filhos de Israel. Aí, tá vendo? Fala aos filhos de Israel: eu não sou Israel, eu não sou israelita, eu não sou israelense, eu não sou judeu, então essas festas não são para mim. Mas o texto é muito claro. Foi o Senhor que deu a Moisés, quando tirou o povo de Israel do Egito, e ali não saiu somente o povo de Israel, muitos povos saíram, como nós conhecemos o texto sagrado, saíram com os judeus, e eles, juntamente com os judeus, receberam esses tempos determinados, estas festas fixas, em que nós devemos celebrar diante do Eterno todo ano. E de novo, por isso que eu negritei, são estas as minhas festas. Então não é festa do povo judeu, não é festa de Israel, não é festa judaica, são festas do Eterno. E nós falamos festa por força de expressão, por isso que eu coloquei moed, são tempos determinados do Eterno, porque em hebraico festa é Hag, Hag é festa. A palavra hebraica que aparece em Levítico é moed, são tempos determinados. Foram tempos que o Eterno determinou para que nós tenhamos um encontro com Ele. Por isso que esta casa preza, não abre mão de celebrar as festas na data correta, na data fixa estabelecida pelo Eterno, e por isso que nós cobramos e convocamos a todos para estarem nesta santa convocação, porque é mandamento do Eterno e é estatuto perpétuo, se você ler Levítico 23 todo. Irmãos, como que o judeu ele estuda as Sagradas Escrituras, o método judaico de entender uma palavra, entender uma expressão? Ele, primeira coisa, ele vai na primeira vez que esta palavra aparece. E a palavra moed, que aparece lá em Levítico 23, para falar das festas fixas, que nós aprendemos que são tempos determinados, olha só onde aparece. Lá em Gênesis, no início, no princípio da criação de todas as coisas. Olha que interessante. Quando Deus está criando céus e terra, lá em Gênesis 1,14 diz assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, moed, para dias e anos. Ou seja, nós temos aqui a criação dos luminares, a criação do sol, da lua e as estrelas. Por isso que vocês vão ver que sempre nas festas bíblicas acontece fenômenos, ou o eclipse solar, ou a lua vermelha, a lua de sangue. Por quê? Os astros criados por Deus na criação do mundo, eles são sinais para as moedim, para as festas bíblicas. Por isso que se acompanha a lua nova, Rosh Chodesh, a lua nova, né? Ela que vai marcar as festas. As festas bíblicas, elas estão marcadas pela lua nova. Então, os astros estão totalmente conectados com as festas bíblicas, com
os tempos determinados, e é através deles que se calcula, né? Se calculava as datas fixas, certas das festas bíblicas. Então, já em Gênesis 14, o que nós temos? Deus criando sol, lua e estrelas por causa das festas bíblicas, por causa dos tempos determinados, por causa do calendário dele com o seu povo. Outro texto que os irmãos já estão carecas de escutar é Êxodo capítulo 12, versículo 1 e 2. Sempre quando eu falo das festas bíblicas, eu cito o Êxodo capítulo 2. Por quê? Para lembrar os irmãos que quando Deus tira o seu povo da terra do Egito, a primeira coisa que Deus deu ao seu povo foi um calendário. Primeira coisa que Deus deu ao povo não foi a Torá, não foi nada, foi o calendário. Olha o que diz Êxodo 12, 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Porque Israel sai do Egito, o povo egípcio tinha o seu calendário, e aí o Eterno dá ao seu povo o quê? Um calendário. E aí, sempre nesse texto, irmãos, eu gosto de lembrar como Deus deu um calendário para o seu povo, ele segue fielmente o seu calendário. E aí eu lembro os irmãos, os maiores eventos da nossa fé aconteceram nas festas bíblicas. Na Páscoa, o que aconteceu na Páscoa, quando o Messias Yeshua veio? Ele morre na festa da Páscoa. Na mesmo horário em que o Messias estava sendo exposto no Gólgota, sendo crucificado. No mesmo horário, para cumprir aquilo que o irmão, o primo dele, Yohanan, o imersor, João Batista, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Yeshua morre na festa da Páscoa. Ele entrega o seu próprio corpo para ser transpassado, rasgado, perfurado para o perdão dos nossos pecados. E através do sacrifício dele, assim como o povo judeu lá no Egito, por causa do sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das janelas e das portas das casas, a morte saltou, passou. Nós também somos livres da morte por causa do sacrifício de Yeshua. Por causa do sacrifício do cordeiro, lá no Êxodo, onde existiu a 10ª praga, o povo sai do Egito, liberto, livre. Através do sacrifício de Yeshua, nós fomos libertos, livres do pecado do mundo. Livres para agora servir a Deus. Então, Yeshua morre na Páscoa. Yeshua ressuscita em qual festa? Ele ressuscita também numa festa, Bicurim, primícias. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, onde ele vai falar sobre a ressurreição. Ele é a primícia dos que morreram, a primícia dos que dormem. Então, Yeshua morre na Páscoa, ele ressuscita em primícias. Como Paulo disse em 1 Coríntios 15, se Yeshua não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Porque muitos outros messias já tinham surgido entre o povo de Israel. Só que todos foram mortos e não ressuscitaram. Então, mais importante do que a morte de Yeshua foi a sua ressurreição. Porque mostra que ele, sim, venceu a morte.
E Paulo vai defender isso em 1 Coríntios 15, dizendo, olha, se não existe ressurreição, a nossa fé é vã, é inútil, é vazia. Se nas festas, o calendário bíblico, Yeshua morre na Páscoa, ressuscita em primícias e, após ele ressuscitar, ele fica 40 dias instruindo seus discípulos e é assunto aos céus. Após 10 dias, estando ele nos céus, após 50 dias da Páscoa, o que acontece? Na festa de Shavuot, na festa de Pentecostes, ele derrama o Espírito Santo de Deus sobre os discípulos, sobre a igreja. E eles foram cheios do Espírito Santo, conforme prometido por Yeshua. Então, os 3 maiores eventos da fé cristã, da fé messiânica, aconteceram nas festas bíblicas. Yeshua morre na Páscoa, ressuscita em primícias, derrama o Espírito Santo em Shavuot, em Pentecostes. E se na primeira vinda de Yeshua ele seguiu fielmente o calendário do Pai, o calendário de Deus, não será assim na segunda vinda? Nós temos ainda para ser cumprida na segunda vinda de Yeshua a festa das trombetas, a festa do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia do perdão nacional do povo de Deus, judeu, a salvação nacional de Israel e tabernáculos, Sukkot. Se na primeira vinda Yeshua cumpriu essas 3 festas, na sua segunda vinda ele vai cumprir as outras festas. Então, Deus, irmãos, tem um calendário e ele deu esse calendário ao seu povo. Por isso que a primeira coisa que os homens fizeram foram mudar o calendário de Deus. Tiraram as festas bíblicas do povo, de Deus, da igreja. Por quê? Tirando as festas bíblicas da igreja, você rouba a identidade da igreja. E isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo. E nós vamos ver isso. Respondendo então a pergunta, como tirar as festas bíblicas da igreja? Aqui, irmãos, nós não vamos só estudar a Bíblia, o texto bíblico, nós vamos estudar também eclesiologia, a história da igreja. E quando eu estudo a história eclesiástica, a história da igreja, isso aqui é uma experiência minha, eu ficava muito perplexo, pensativo. Falei, meu Deus, como é que pode? Por que tiraram as festas bíblicas da igreja? E por que foi só os apóstolos morreram e acabou? Tirou da igreja e isso foi sendo institucionalizado para frente e hoje a igreja não celebra. E quando celebra num contexto totalmente distorcido. Não como era celebrado por Yeshua e pelos apóstolos, pela igreja do primeiro século. E aí, essa foi a resposta que Deus deu para mim quando eu estava estudando esse texto triste. Falando, mas meu Deus, não é possível que todo mundo estava errado? Será que ninguém descobriu isso antes? E aí nós temos esse alerta do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 28 a 32. Olha o que Paulo disse à igreja antes dele ser levado a Roma para ser morto. Olha o que ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para
apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, olha o que ele diz, eu até negritei, depois da minha partida, Paulo dizendo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Olha o que ele disse mais. E que de entre vós mesmos, olha só, ele está falando para bispos, ele está falando para a liderança da igreja, e que de entre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após de si. Olha o que Paulo escreve, antes da sua morte. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, enquanto ele falava isso, ele chorava. Durante 3 anos, ele advertia aos bispos, à liderança da igreja, olha, após a minha morte, vai entrar lobos devoradores que não vão poupar o rebanho. Após a minha partida, entre vós, bispos, liderança da igreja, levantarão homens que falarão coisas perversas só para atrair discípulos para si. E aí, concluindo o slide, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, Paulo encomendou os bispos, a liderança, a Deus e a sua palavra. Então, esse texto aqui que me conforta, porque você fica perplexo, não é possível, foi só os apóstolos morrerem que tiraram as festas? Bispos, líderes da igreja que tiveram contato direto com os apóstolos ou com a primeira geração de discípulos, já tirar as festas assim da igreja? Não é possível. Aí quando você lê esse texto, Paulo já avisando, sim, é possível. E não só Paulo advertiu a igreja, a liderança verdadeira da igreja e ao rebanho, João também. 1 João, capítulo 2, versículo 18 a 20. Presta atenção nesse texto. Olha o que escreve João, o apóstolo do amor, aquele que deitava no peito do Senhor. Filhinhos, isso aqui João, no 1º século já escrevendo, filhinhos, já é a última hora, na época dele já era a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, olha o que ele diz, muitos anticristos têm surgido. Olha o que ele falou, olha, vai vir o anticristo, mas eu asseguro a vocês, já existem muitos anticristos. Porque o que significa a palavra anticristo? Anti pode significar contra Cristo ou no lugar de Cristo. Pessoas se colocar como no lugar de Cristo, como o substituto de Cristo na terra, é o anticristo. Por isso que muitos chamam o Papa de anticristo. Por quê? Porque ele arroga para si o quê? Eu sou representante de Deus aqui na terra. Anti, no lugar de Cristo, ou contra Cristo.
Então, João está dizendo, muitos anticristos têm surgido. Só um detalhe, tá, irmãos? O anticristo não vai ser um papa, ok? Ponto. Pelo que conhecemos que é a última hora. Então ele está dizendo, olha, já existem muitos anticristos já, estão surgindo. Olha o versículo 19, eu negritei, olha o que disse João. Eles saíram de nosso meio, dos apóstolos. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós, ele escreveu na igreja, possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Então João vai escrever a mesma coisa que Paulo falou, olha, já estão aí, saíram do nosso meio, hein? Vão falar palavras terríveis. E aí, qual que é uma das funções do anticristo? E como o João disse, olha, o espírito do anticristo já opera. O espírito do anticristo já está operando. Olha aí a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Olha o que profetizou Daniel, falando do anticristo. O que o anticristo vai fazer? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. E olha só o que ele vai fazer. E cuidará em mudar os tempos, moed, as festas, os tempos determinados, e a lei, e a Torá. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, o anticristo vai mudar a Torá e vai mudar os tempos, moed, os tempos determinados, as festas bíblicas. Não foi à toa que tiraram as festas bíblicas da igreja. Quando eu tiro as festas bíblicas da igreja, eu tiro a identidade da igreja. Eu acabo com as suas raízes. Eu tiro o conhecimento, o entendimento da igreja, que aí a igreja fica perdida, não sabe quando será o fim dos tempos. E você sabe muito bem que quando você celebra as festas bíblicas, como que fica claro? As trombetas, o perdão, as taças, os juízos de Deus que serão derramados. Quando a gente celebra as festas bíblicas, fica tudo claro. Então, aqueles que vinham no mesmo espírito do anticristo, ele vai cuidar de quê? De mudar a Torá. É o antinomismo da igreja hoje. Por que a igreja prega que a lei foi abolida? É o espírito do anticristo. Por que a igreja hoje fala, não tem que celebrar essas festas bíblicas, se é festa, é coisa de judeu? Porque o espírito do anticristo está nela. Está na liderança. E esse espírito está dentro dos seminários, dos cursos teológicos, das faculdades teológicas. Eu passei por lá. Está lá. Por isso que hoje a liderança prega contra a lei, prega contra as festas bíblicas. E como eu disse, irmãos, isso começou já desde o início da igreja. Vamos para um pouquinho de história agora. Pode.
Tá vendo? Aí já traduziu como calendário. A primeira coisa que fizeram é mudar o calendário, a lei, as festas bíblicas. E depois, no século IV, quando o cristianismo foi institucionalizado, reconhecido como a religião oficial do império, aí acabou, gente. Aí veio os concílios, aí que... Enquanto não existia a igreja institucionalizada com os seus concílios, ainda alguns observavam o Shabat, alguns ainda celebravam as festas bíblicas na data correta. Como é que eu sei isso? A forma como os pais da igreja combatiam. Tem gente celebrando aí, tem gente guardando. Só que aí, quando chegou em Constantino, a coisa mudou. Aí quem fizesse isso era anátema, era excluído da igreja. Mas mesmo assim, muitos continuaram observando o Shabat, guardando as festas, e a gente sabe disso por causa dos escritos dos chamados pais da igreja. E o primeiro pai da igreja que eu quero mencionar aqui é Inácio de Antioquia. Eu peguei só os 2 primeiros, irmãos, porque são vários pais da igreja. Se a gente fosse falar de todos os pais da igreja, o estudo ia dar parte 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Eu peguei só os 2 primeiros para mostrar para os irmãos como que foi só os apóstolos morrerem, os primeiros discípulos imediatos morrerem, que começou a mudança. Olha só, Inácio de Antioquia, chamado pai da igreja. Está aí as informações dele. Santo Inácio foi bispo de Antioquia da Síria entre, olha o ano, 68 e 100, ou alguns dizem 107 depois de Cristo. O camarada foi bispo da igreja, existia o templo ainda, pensa, o templo foi destruído no ano 70, existia o templo ainda, ele já era bispo, já era líder da igreja, na região da Síria ali, que era muito influente, Antioquia, e alguns, olha só, dizem que ele foi discípulo direto do apóstolo João. Outros vão dizer que ele teve contato com João. Outros vão dizer que ele teve contato só com Policarpo, que foi a primeira geração de discípulo de João. Olha só, conheceu Paulo e, segundo alguns, foi sucessor de São Pedro na igreja de Antioquia. Aí, segundo outro pai da igreja e historiador do século IV, Eusébio de Cesareia, Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia da Síria. E, segundo Orígenes, teria sido o segundo bispo da cidade. Santo Inácio foi detido pelas autoridades e transportado para Roma, onde foi condenado à morte no Coliseu, martirizado por leões. Então, quando você pesquisa lá, Inácio de Antioquia, a imagem, muitas das vezes, aparece ele com 2 leões, porque ele foi morto no Coliseu de Roma. O Coliseu está aparecendo aí atrás do busto dele, da imagem dele, da estátua dele aí. Porque no primeiro século, a igreja era conhecida como uma outra religião e não uma ramificação do judaísmo. Por isso que ela foi perseguida. Por quê? Roma perseguia todas as religiões que fossem posteriores a ela. As religiões que eram anteriores a Roma, Roma não mexia.
Por isso que não existia perseguição no primeiro século para o judaísmo. Então, como eles escolheram tanto se separar das raízes judaicas da fé deles, foram conhecidos como uma outra religião. E o que deu nisso? Morte. Vocês querem ser separados então? Vocês não querem ser considerados mais uma ramificação do judaísmo, o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno? Ok. Então, vocês vão ser mortos. E aconteceu aí com Inácio de Antioquia. Olha só o que Inácio defende. Defendendo a autoridade da igreja, ele foi o primeiro a cunhar a expressão Igreja Católica, que está em uso até hoje. Então, Inácio, final do primeiro século, início do segundo século. Olha só. Então, olha para você ver. Diz que ele foi discípulo de João. Outros vão dizer que ele conheceu a Pedro e a Paulo. Se ele não teve contato direto com os apóstolos, ele teve contato com a primeira geração de discípulos. Por que você está espantado? Por causa da carta que ele escreve aos magnésios. Olha o que escreveu Inácio na sua carta a Magnésios. Não se deixem enganar por visões falsas ou históricas obsoletas, que nada significam. Pois, se ainda continuarmos obedecendo ao judaísmo, admitiremos que nunca recebemos a graça. Só que o que ele chama de judaísmo? Não é o judaísmo que nós temos hoje. O que ele chama de judaísmo é o quê? É Torá, estudar a Torá, frequentar a sinagoga, guardar as festas bíblicas, guardar as leis alimentares. Isso ele chama de judaísmo. Mas vamos continuar. Aqueles, então, que viviam de acordo com as práticas antigas, chegaram a uma nova esperança. Olha o que ele escreveu. É absurdo isso aqui, ó. Deixaram de observar o sábado. É só você ler Atos, gente. Deixaram de observar o sábado e viveram de acordo com o dia do Senhor. Domingo, no caso, né? Dia no qual nossa vida, bem como a deles, brilhou, graças a ele e sua morte. E aí eu até negritei. Embora alguns neguem isso. Ou seja, tinha alguns ali que... Inácio. Agora que somos seus discípulos, devemos aprender a viver como cristãos. Tá vendo? Olha o que ele escreve. A gente que celebra Matzot, Pães Asmos, Pessa, Páscoa, olha o que ele escreve aqui. A gente que conhece 1 Coríntios 5. Livrem-se então do fermento ruim. Ele ficou rançoso e azedo. E transformem-se num fermento novo. Fermento novo, é brincadeira, né? Isto é, em Jesus Cristo. Chamou Jesus de fermento novo. É brincadeira, de rametes. Olha o final. É uma monstruosidade ter a boca cheia de Jesus Cristo e viver como judeu. Pois o cristianismo não creu no judaísmo, mas o judaísmo no cristianismo. Esse aí é Inácio de Antioquia, pai da igreja. Quando você vai para um seminário teológico, quando você faz faculdade de teologia, você estuda pais da igreja.
Aí você vai estudar o quê? É Inácio de Antioquia, é Orígenes, é Justino, é Eusébio, João Crisóstomo. E esses aí são os pais da igreja. Olha o que eles ensinaram. E aí, quando o camarada diz, não, eu quero voltar para as origens, aí ele vai estudar Inácio. Olha o que Inácio está falando. Vai contra aquilo que Paulo viveu. Paulo guardava as festas. Paulo continuou sendo judeu, praticando a fé judaica. Ele disse, no seu depoimento aos imperadores, governadores, eu sou judeu, eu sou fariseu. Aí vem ele falar que não observa mais o sábado. E que aqueles que observam as leis bíblicas, os mandamentos bíblicos, ele chama de judaísmo. Então esse é Inácio de Antioquia, pai da igreja, Justino Marte. O nome dele, Flávios Iústinus, também conhecido como Justino Marte, ou Justino de Nablus, onde ele nasceu. Foi teólogo romano do século II, mártir e santo da igreja cristã. Justino Marte. Hoje, quando você pode jogar no YouTube, joga na internet, pesquisa Justino Marte, fala, não, foi o primeiro apologeta da igreja, foi o primeiro a defender a fé da igreja. Justino Marte, segundo século, 100 a 165 depois de Cristo, muito próximo. A obra mais conhecida de Justino é o seu debate. Ele teve um debate com um judeu chamado Tarfon, que ficou conhecido como Trifão. Então, Justino e o diálogo com Trifão é a obra clássica dele, o diálogo com Trifão. Aí você começa a entender, Tiago, de onde que a igreja tirou que ela é o novo Israel? Que a igreja hoje substitui Israel? Justino. Ele que criou essa expressão verus Israel. O novo Israel, o verdadeiro Israel. Ou seja, ele arrogou para si, nós, a igreja gentílica cristã, somos o verdadeiro Israel. Esse aí é raça ruim que matou Jesus. Esse povo aí é raça ruim que matou Jesus. Nós somos o verdadeiro Israel. Quem começou com isso, Wesley? Lá no início, Justino. Então, aquilo que a pastorada fala hoje é só repetição. Só repetição. Muitos deles repetem, muitos dos pastores, eu falo de conhecimento de causa, de propriedade, nunca ouviram falar de Justino. Mas a fala de Justino está na boca dele. E aí, o que Justino acreditava? Olha só como ele era contra a Torá e contra os tempos determinados, o espírito do anticristo. Justino considerava a lei como abrogada por Cristo. Em seu diálogo com Trifão, capítulo 11, versículo 2. Olha o que ele diz. Com efeito, ó Trifão, eu li que deveria vir uma lei e uma aliança soberana em relação às outras. Olha só, ele leu, né? Que agora devem ser guardadas por todos os homens que desejam a herança de Deus.
A lei dada sobre o Monte Horebe, sobre o Monte Sinai, já está velha e pertence apenas a vós. A outra, porém, olha só, da onde criou-se? Não, tem a lei de Moisés e a lei de Cristo. Eu sigo a lei de Cristo. Você vai ouvir cristão falar isso? Ele nunca ouviu falar de Justino, mas na boca dele o ensino de Justino está. Não, eu não sigo a lei de Moisés, não, eu sigo a lei de Cristo. Quem que criou essa doideira? Justino Mártir. A outra, porém, pertencem a todos. Uma lei colocada contra outra lei anula a primeira. Meu Deus do céu. Uma aliança feita posteriormente também deixa sem efeito a primeira. Como é que se refuta isso? Gente, Justino, o Messias que você defende, meu filho, contra aí no seu diálogo contra Tarfon, Mateus 5,17, ele falou: nem pensem que eu vim abrogar a lei ou os profetas. Eu vim plerosai, eu vim encher, eu vim trazer a plenitude. Então, essa ideia da lei anulada começou. E no século IV, ela só foi tornada oficial. Como Inácio de Antioquia já falava, a Igreja Católica, né? A Igreja Universal. Mas vamos continuar aí com Justino e o seu diálogo com Tarfon, com Trifão. Olha o que ele vai falar das festas. O nosso tema é a festa. As festas bíblicas, como que elas foram tiradas da igreja. Então, o chamado e conhecido como primeiro apologeta da igreja, Justino, o que ele disse? Também nós observaríamos essa circuncisão carnal, guardaríamos os sábados e todas as vossas festas, se não soubéssemos. Olha a soberba que Paulo falou lá em Romanos 11, hein? Cuidado, não ensoberbeçam, viu? Vocês galhos enxertados na oliveira que é Israel. Olha a soberba do camarada. Se não soubéssemos o motivo pelo qual foram ordenadas, ou seja, para ele, no entendimento de Justino, o sábado, as festas, qual foi o motivo delas serem ordenadas? Por causa de vossas iniquidades e de vossa dureza de coração. Ou seja, Deus deu as festas bíblicas para o povo judeu por causa da dureza do coração deles e por causa da iniquidade deles. Ele não leu, Tiago, Levítico 23, minhas festas. Não leu. Isso aí é um apologeta. O pai da igreja, Justino. Então, peguei 2 exemplos, irmãos, de chamados pais da igreja, já ali no início, colado ali com os apóstolos. E aí, agora vamos para o século IV. No ano 300, Constantino, imperador de Roma, ele supostamente teve uma visão. O cristianismo já estava grande em Roma, ele era imperador de Roma e era político, Wesley. Constantino era político. Como é que eu vou reunir o meu império? Eu vou reunir o meu império através da religião. Vou reconhecer uma religião só como oficial, e aí eu vou unificar o meu império. Constantino nunca converteu ao cristianismo, nunca converteu a Cristo. Há relatos históricos da vida, da biografia dele, que ele continuou oferecendo sacrifício a Saturno até antes da sua morte.
só que supostamente ele teve uma visão nos céus, ele viu uma cruz, e na visão ele ouviu uma voz: por este sinal vencerás. Ele estava em batalha para unificar o império. Aí, teoricamente, ele se torna cristão. Roma, na época, o maior império. Constantino se torna o imperador cristão. E aí, o papel dele foi unificar o império. E já em 313 depois de Cristo, o que ele fez? Ele mudou a ordem. Lembra que Roma perseguia as religiões posteriores à criação dela? Aí já mudou. Quando ele se torna, entre aspas, cristão, ele tornou o judaísmo fora da lei e começou a perseguir os judeus. E a igreja cristã parou de ser perseguida. Mudou. E aí ele coloca fora da lei todas as sinagogas no Édito de Milão em 313 depois de Cristo. E existe o mais famoso, o Édito de Constantino, em 321 depois de Cristo. Ele já estava preparando o terreno para o Concílio de Nicéia. Olha o que ele, Constantino, como imperador cristão, ele edita em Roma: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem, olha só, no venerável dia do sol, que é conhecido hoje como domingo. Não obstante, todo mundo era para descansar no domingo e não no sábado mais. Não obstante, só que ele abriu uma exceção. Ele era governador, ele era político. Falou: se eu parar todo mundo, vai arrebentar minha economia. E aí o que ele faz? Faz um inciso aí, ó. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos. Ou seja, todo mundo descansa, menos os lavradores. Vocês continuam plantando para nós aí. Visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão. E aí, olha só a falácia. Ou plantio da via, ou seja, domingo é o melhor dia para você plantar porque é um dia sagrado. Então você pode trabalhar no domingo porque ele é sagrado, você pode plantar. Daí, o não se deve deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Você gostou, né, Rafa? É isso aí. O Édito de Constantino, Augusto dele. Meu amigo, é muita coisa. Agora, no próximo slide, nós temos o Concílio de Nicéia. Esse é o mais famoso, né? Em 325 depois de Cristo. E o que foi determinado nesse concílio? Mudou a data da Páscoa e o simbolismo da Páscoa. Viu como que eles mexeram no dia de guarda e nas festas? A primeira festa bíblica, né? A Páscoa, não, nós temos que começar dela. A gente destruindo a Páscoa, a gente acaba com as outras. A gente mudando o simbolismo e a data da Páscoa, nós acabamos com todos. A festa da Páscoa cristã, ela está ligada, olha o que está escrito, a Páscoa judaica e a festa dos pães ázimos. Pois os cristãos acreditavam que a crucificação e a ressurreição de Jesus ocorreram no tempo dessas observâncias. Estavam certos. Já no pontificado do Papa Sisto ou Xisto I, bispo de Roma, nós vamos ver um pouquinho mais dele. Alguns cristãos, olha só, alguns cristãos colocaram a Páscoa em um domingo, no mês lunar de Nissan.
Aí já colocou no domingo a Páscoa. Não vai cair na quarta nem na sexta. Toda a Páscoa agora vai cair no domingo do mês lunar de Nissan. Para determinar qual mês lunar, olha, essa parte é importante. Para determinar qual mês lunar deveria ser designado como Nissan, os cristãos confiavam na comunidade judaica. Então o gentio tinha que ir lá perguntar o judeu: ô judeu, a Páscoa esse ano vai cair que dia? E a igreja queria ruptura, nós não queremos nada com esse povo judeu mais. Então nós vamos criar a nossa data, o nosso calendário, o nosso simbolismo. E aí, no final do terceiro século, alguns cristãos começaram a expressar, expressar insatisfação com o que consideravam ser o estado desordenado do calendário judaico, porque o calendário judaico não tem data certa, a gente sabe disso, né? Fé da Páscoa pode cair qualquer dia. Eles argumentaram que os judeus contemporâneos estavam identificando incorretamente o mês de Nissan, escolhendo um mês cujo 14º dia caia antes do equinócio da primavera. E aí, o que o Concílio de Nicéia determinou? Foi até uma epístola enviada à igreja de Alexandria. Nós também, ficou determinado no Concílio de Nicéia em 325, nós também lhe enviamos as boas novas do acordo relativo à Sagrada Páscoa. Isto é, em resposta às suas orações, esta questão foi resolvida. Todos os irmãos do Oriente, que até o momento seguiram a prática judaica, a partir de agora, observarão os costumes dos romanos. E de vocês e de todos nós que desde os tempos antigos mantivemos a Páscoa juntamente convosco. E aí o que ficou determinado no Concílio de Nicéia? Que a Páscoa cristã cairia sempre no primeiro domingo após o equinócio de primavera. Por isso que sempre a Páscoa cristã católica cai sempre, vai cair sempre no domingo. Não vai cair na segunda, nem na terça, nem na quarta, domingo. Porque eles mudaram a data. E mudaram os elementos também. No Concílio de Nicéia ficou determinado: vocês não vão celebrar como os judeus celebram, tirando fermento, comendo matzá, comendo os pães assos, comendo erva amarga. Agora a nossa Páscoa é diferente. Eu não poderia deixar de trazer a carta que Polícrates de Éfeso escreveu ao bispo de Roma. Próximo slide. O que Polícrates escreveu ao Papa, né, de Roma. Nós observamos o dia exato, meu amigão, sem tirar nem pôr. E aí ele vai citar os verdadeiros pais da igreja. Pois na Ásia, grandes luminares também caíram no sono, morreram, do qual devem despertar novamente no dia da volta do Senhor, quando ele virá em toda a sua glória no céu e irá procurar por todos os santos. Dentre eles estão Filipe, um dos 12 apóstolos, ou seja, que celebrava no dia exato, e que dormiu em Hierápolis, suas 2 filhas virgens e idosas, e outra filha que viveu no Espírito Santo e que agora descansa em Éfeso, todos eles. E finalmente, João, do Senhor, e sendo um pai, vestiu a placa sacerdotal. Ele também caiu no sono em Éfeso. E Policarpo foi discípulo direto de João, que foi bispo e Marte, e Trásias, bispo e Marte de Eumênia, e que dormiu em Esmirna. Esses nomes
aparece lá nas 7 cartas da igreja. Gostaria eu mencionar o bispo e Marte Sagares, que se deitou em Laodiceia, ou o abençoado Papírio, ou Milito, que fez uma Haggadah messiânica, Melito de Sardes, que viveu juntos no Espírito Santo e que repousa em Sardes, esperando o episcopado do céu quando ele se levantar dos mortos. Todos esses observavam o 14º dia da Páscoa judaica de acordo com o Evangelho, não desviando em nenhum aspecto, mas segundo a regra de fé. E eu também, Polícrates, o menos importante de todos, faço de acordo com a tradição de meus pais, alguns quais eu segui muito de perto, pois 7 deles foram bispos e eu sou o 8º. E meus parentes sempre observaram o dia em que as pessoas separavam o fermento. Eu, portanto, irmãos, que vivi 65 anos no Senhor e encontrei com os irmãos em todo o mundo, e que já li todas as Escrituras, não me assunto fácil com as palavras terríveis, pois os que são maiores que eu disseram, nós devemos obedecer a Deus ao invés de homens. Eu poderia mencionar bispos que estavam presentes, que eu mesmo convoquei a seu pedido, cujos nomes eu dei, admirando minha pequeneza, consentiram com esta carta, sabendo que eu não porto esses cabelos brancos em vão e sempre governei minha vida pelo Senhor Jesus. Polícrates de Éfeso. Ele citou os apóstolos, a primeira geração de discípulos que observaram o 14º dia em que se tirava o fermento. E de onde que eu extraí esse escrito? É só ler, gente. De onde eu tirei essa carta de Polícrates ao bispo de Roma, ao Papa de Roma? Está aí. Foi publicado por quem? Ou foi da casa de fazer comércio, vender livro? Por sorte. Por sorte, hein? Não temos nada em comum. Piada. Com a multidão de detestáveis judeus, porque recebemos nosso Salvador um dia de guarda diferente. Não recebeu nada, né? Joga a Bíblia fora aí. Ué. O Salvador dele era judeu. E a Bíblia que carrega? Só judeu que escreveu, gente. E aí ele fala, por sorte não temos nada em comum com a multidão desses detestáveis judeus. Aí você entende por que o antissemitismo é grande. Os chamados pais da igreja eram antissemitas, antinomistas, anti-lei, anti-torá, anti-povo. Eu coloquei agora o Concílio de Laodiceia, de 364 depois de Cristo. E o que foi determinado no Concílio de Laodiceia? Está escrito no Cânon 29. Não corresponde que os cristãos se judaizem e celebrem o sábado, senão que devem trabalhar nesse dia e festejar preferentemente o dia do domingo, se podem, como cristãos. Se algum judaizante é descoberto, que seja anatematizado de Cristo. Então isso aí ficou determinado no concílio.
No concílio de Laodiceia ficou determinado que o sábado é proibido agora, que o dia de guarda é o domingo. E quem achasse guardando o sábado seria anátema, seria excomungado da igreja. Entendeu? Por isso que hoje a igreja não guarda o sábado. Não é que Jesus mudou do sábado para o domingo. Não é porque Jesus ressuscitou no domingo. Foi imposto. Foi colocado por homens. Foi imposto. Ou você guarda, observa, ou você vai ser excomungado. Anatematizado. É anátema, é maldito. Então foi isso que aconteceu. Vamos ficar com o conselho então de Paulo aos Colossenses. Porque a igreja de Colossos já estava sendo criticada por guardar as festas. E olha o que Paulo escreve em Colossenses capítulo 2. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, e quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Olha aí, por que eu negritei? Ninguém vos engane com argumentos falaciosos. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas. Filosofia, hein? Justino estudou Platão, gente. Ele era filósofo, platonista. Paulo está dizendo, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Cristo. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E aqui ele vai defender a circuncisão do gentio. Que em Cristo o gentio já é circuncidado. Para que ele defende isso? Porque antigamente só o circuncidado poderia celebrar a Páscoa, por exemplo. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo.
tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, depois ele defender que nós já fomos circuncidados em Cristo, ele diz: portanto, ninguém julgue a vocês por causa de comida e bebida, kashrut, leis alimentares, ou dia de festa, as festas aí, ou lua nova, Rosh Chodesh, ou Shabat, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e de culto de anjos, baseando-se em visões, olha só, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivesse no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. Paulo aqui está combatendo o gnosticismo. Não toque nisso, não coma naquilo, não pegue naquilo outro. Por isso ele chama de doutrina de homens. Está falando aqui de visões, de culto aos anjos. E aí termina: de fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então, foco. Colossenses 2, 16, 17. Aí eu peguei uma versão antiga, Almeida Revista Corrigida de 1969. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. Aponta para aquilo que vai acontecer. Mas o corpo dessas festas é de Cristo. Amém? Nós temos a profecia de Zacarias 14, 16 a 21. E aí eu termino com essa fala: o Eterno vai restaurar as festas. Por mais que os homens tiraram da igreja as festas bíblicas, e por isso que muitas igrejas não celebram hoje, no futuro haverá a restauração das festas pelo Eterno. O Shabat e todas as outras festas. Quem não celebra hoje, se não celebrar no futuro,
olha aí o que vai acontecer com ela. Isso aqui nós estamos falando do milênio. Olha o que diz Zacarias 14. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Está vendo? Virá um castigo sobre aqueles que não celebrarem a festa. E que praga é essa? Eu não coloquei aí tem que ler um pouquinho antes, Zacarias, para saber que praga é essa. A língua vai apodrecer dentro da boca, os olhos vão apodrecer dentro da órbita. Essa é a praga com que o Senhor feriu aqueles que marcharam contra Israel. E isso vai acontecer com aqueles que não subirem a Jerusalém para celebrarem a festa dos tabernáculos. Como é que as festas foram abolidas? Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão dela e elas comerão a carne dos sacrifícios. Naquele dia já não haverá morador na casa do Senhor. Respondendo à pergunta de como as festas bíblicas foram tiradas da igreja, e fechando com essa afirmação: haverá restauração das festas pelo Eterno, se não hoje, mas nos finais dos tempos. Hoje, o Eterno nos dá o privilégio de celebrarmos as festas. No futuro, todos celebraremos as festas do Eterno. Então, Shabbat Shalom e até o nosso próximo estudo da Parashá.